Graça e paz. Bem, eu agradeço o elogio, pastor, mas eu oficialmente não sou um especialista em relação a finanças, mas eu sou um curioso e gosto de ler bastante. E esse assunto, ele começou a despertar o meu interesse a partir do momento em que eu tinha a intenção de começar a investir, de começar a conhecer sobre bolsa de valores, sobre como é investir em ações. E atrelado a isso, vocês sabem que quando a gente começa a pesquisar um tema, muitas vezes vem os subtemas também, coisas coligadas ao que você está pesquisando. Hoje a inteligência artificial, ela puxa essas coisas. Então, na verdade, foi um direcionamento de Deus. Por quê? Porque a gente não pode, antes de pensar em investir, antes de pensar até em empreender, em fazer o beabá, em se organizar, em ter a própria casa organizada, a própria condição financeira cotidiana do dia a dia organizada. Então, essa palavra, ela foi ministrada há 3 anos, mas os princípios dela são princípios extremamente atuais. E, na verdade, tudo que se baseia na palavra de Deus em relação a finanças não é diferente. Mesmo aqueles que se lembram daquela palavra, o Senhor ele vai falar de um modo diferente conosco. Não fosse assim, a gente lia a Bíblia uma vez e já era o suficiente. Não, a Bíblia ela é um livro incomum, ela não é um livro que você lê e descarta, empresta para outra pessoa e nunca mais vai se lembrar de um trecho ou outro, se for um livro que marque você. Não, a palavra de Deus ela é continuada. Então, o que foi falado há 3 anos, para os que estavam, pode falar de uma maneira diferente hoje. E é até bom que a gente faz um retrospecto, a gente faz uma avaliação do que mudou daquele tempo para cá. E para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui, hoje é a vez de Deus falar com você sobre a área de finanças. Amém? Então, nós vamos viajar. Pode colocar o primeiro slide. Pelo tema, pelo título e pelo subtítulo. Em cada palavra a gente vai destrinchar. E, antes de tudo, eu vou recomendar um livro para vocês, certo? Eu vou recomendar uma literatura. E essa literatura tem vários autores, que é a base para que todo mundo consiga prosperar, consiga ter uma saúde financeira equilibrada. Pode passar. Que é esse livro aí, que você já tem consigo na bolsa, ou na cadeira, ou no próprio celular hoje em dia. Esse aqui é o livro onde você encontra tudo, para tudo que é tipo de assunto, e com finanças não é diferente. Então, eu escolhi esse versículo para ele casar com o tema, ele não foi à toa. Está lá em Josué 1, versículo 8. Deixa eu passar aqui. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar, olha a palavra, prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Pode passar o próximo e eu acho que o segundo. E o segundo. Joia. Vamos lá. Prosperidade financeira. Não é redundante falar em prosperidade financeira? Para a cabeça de muitos, para o senso comum pode ser.
Mas o conceito de prosperidade, ele é um conceito amplo. Então, especificamente, dentre outras áreas, como falado, a palavra de Deus, ela trata também de finanças, né? Pode passar. E aí há uma confusão no senso comum, como eu ia falando, em relação a recurso material e a prosperidade, certo? Vamos lá, pode passar. Ok. O que é que o senso comum fala? Né? Ser rico é ser próspero? O que é que vocês acham, o que vocês achavam até então? Né? Olha, em primeiro lugar, o que é ser rico para você? Eu vou fazer aqui uma microenquete para saber a quantia, para tentar mensurar a quantia do que seria uma pessoa rica hoje. Vocês acham que... Quem acha que com 500 mil reais uma pessoa é considerada rica hoje? Levante a mão. Uma pessoa... Beleza, vamos aumentar a cifra então. Quem acha que com 1 milhão de reais uma pessoa é rica hoje? Está aumentando. Quem acha que com 5 milhões uma pessoa é rica? Está aumentando. Vamos lá, 10 milhões. Puxa, tem gente que não levantou a mão, viu? Vou pedir dinheiro emprestado a esse pessoal, viu? Bem, pessoal, não existe, por incrível que pareça, um conceito acadêmico, um conceito científico do que é ser rico. Ser rico é algo completamente relativo. E isso vai variar de acordo com o lugar onde você vive, a nação onde você vive, o quanto você tem de dívida. Porque, por exemplo, uma pessoa hoje que está devendo 5 milhões de reais, 5 milhões na conta dela, ela vai ser uma pessoa rica? Claro que não. Ela vai ter que pagar o que ela deve em primeiro lugar, né? Então, as propriedades que a pessoa tem, se ela tem fazenda, se ela tem apartamento, cobertura, casa, veículos, há estudiosos que colocam isso na balança e consideram, não, a pessoa realmente é considerada uma pessoa rica. Já outros não, porque muitos desses bens, muitas das vezes eles não estão nem gerando renda, gerando riqueza. São o que o pessoal da área de contabilidade sabe muito bem, são passivos, são coisas que até dão despesas, né? Então, não basta o recurso. E há também diferença para um outro conceito chamado liberdade financeira, né, que é uma outra coisa, um outro conceito, também estudado por muitos, que aí a gente já entraria em outro assunto, em outro tema. E prosperidade? Toda pessoa próspera é rica? E o contrário, todo rico é próspero? Negativo. Nem todo próspero é rico, e nem todo rico é próspero. O conceito de prosperidade é um conceito muito maior do que, por exemplo, recursos financeiros, recursos materiais. Há um tempo atrás, veio uma pessoa aqui, um homem de Deus, chamado André Hummel. Ele é autor de livros e ele é especialista na área de finanças e, como homem de Deus, ele atrela isso à palavra de Deus. E ele veio aqui em Garanhuns, eu acho que nesse prédio não, mas no anterior a esse. E ele já chegou a vir aqui nesse prédio, nesse aqui, veio, porque eu acho que eu é que não estava aqui, na verdade. E tem um livro dele chamado Prosperar é uma Decisão. E dentro desse livro tem uma historinha que conta 2 exemplos. O de um homem que tem muitas posses, se eu não me engano é um fazendeiro, ele coloca lá como exemplo, só que com uma vida completamente desorganizada, no que diz respeito ao matrimônio, aos filhos, à saúde dele.
Então, ele coloca uma outra pessoa que não tem tantos recursos e que nem pode ser considerada rica, e essa pessoa é uma pessoa que ele dá como exemplo, como um homem de Deus, como uma pessoa que tem filhos abençoados, essa pessoa ela tem as contas equilibradas, é uma pessoa que tira um tempo com a família, uma vez por ano, para poder, pelo menos, para poder se divertir, para poder ter um momento de lazer. E é uma pessoa que dorme tranquilo, coloca o travesseiro dela. Então, essa pessoa é uma pessoa considerada próspera, né? Mas, pode passar para o próximo. Os conceitos que nós temos em relação a dinheiro, historicamente falando, dentro da igreja. Isso desde a igreja católica, né, até a reforma protestante, passando e chegando até o que a gente conhece hoje como teologia da prosperidade. Temos os dois extremos. Temos um extremo onde você tem que ser pobre e miserável, é um conceito franciscano, que você faz um voto de pobreza, né? E você tem um outro extremo, que é hipervalorizar a bênção de ser próspero, de ser rico, de ter muitos recursos, e de que Deus vai necessariamente levar você para essa bênção. Então, são visões distorcidas dos recursos. E aqui em 1 Timóteo 6,10 fala o seguinte: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Se nós lermos esse versículo de uma maneira solta, sem refletir, fazendo uma leitura dinâmica, o dinheiro aqui ele é tomado como algo realmente sujo, algo ruim, algo negativo. Não é verdade? Mas vamos ver se o dinheiro realmente não tem importância segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Se o dinheiro não é tão importante assim, por que é que das 613 leis inseridas no Pentateuco, mais de 100 trazem o dinheiro como tema? O assunto finanças está inserido em 16 parábolas. Por que que Jesus falou sobre dinheiro cerca de 80 vezes? 20% do Sermão do Monte menciona assuntos financeiros, né? Então, se o dinheiro não é tão importante assim, se a gente tem que viver de uma forma franciscana, por que ele é tão citado na palavra de Deus? Pode passar. Todo mundo, a maioria aqui sabe que Deus chega para Salomão e pergunta para ele: o que é que tu queres? Tu pode me pedir qualquer coisa. E aí Salomão sabiamente pede sabedoria. Então Deus fala a Salomão: portanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. 2 Crônicas 1, 11 e 12. Então, olha a postura de Salomão diante de Deus. Ele poderia ter pedido riquezas, ter pedido a morte de inimigos, como o próprio Senhor menciona. Mas ele pede o quê? Sabedoria antes de tudo. Então Deus sonda o coração de Salomão e observa que ele não é alguém escravo dos bens materiais, que ele não é alguém mesquinho, ganancioso. Então, diante disso, né, as demais coisas são acrescentadas. Riquezas, né? Riqueza, além da sabedoria que Deus concede a Salomão,
Deus também concede riquezas a ele. E Salomão foi um dos homens mais ricos, se não o mais rico da história. Então, esse versículo foi estudado para que a palavra fosse desenvolvida há 3 anos, e eu estava lendo, e algo me chamou a atenção aqui nele, hoje mesmo, eu estava revisando a palavra, sobre sabedoria e recurso. Então, vejam que Deus não concede a riqueza na frente de tudo, não concede os recursos materiais, mas antes disso, concede o quê? Sabedoria. Então, não adianta você ter o carro mais veloz, mais potente, uma Bugatti, uma Ferrari, se você não tem habilitação, se você não sabe dirigir, se você não sabe nem fazer uma baliza daqui para ali de espaço, né? Vai ser o quê? Um desastre. Então, antes de tudo, lidar com dinheiro é o quê? A gente tem que pedir o quê? Sabedoria. Sabedoria ao Senhor. E aí pode passar, eu acho que 2 slides, pode passar, o próximo e o próximo. Aí. Vamos lá agora, vamos mergulhar, vamos estudar, e não vamos fazer leitura dinâmica com a palavra de Deus. Porque o amor do dinheiro, né? O amor do dinheiro e não o dinheiro em si, é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, outra palavrinha que eu destaquei, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, pode ser até uma outra coisa além do dinheiro. Tem gente que é fraco nessa área, tem gente que tem que trabalhar essa questão da ambição, do olho grande, da cobiça, né? Tem que, em nome de Jesus, se libertar disso. Mas poderia ser outra coisa. Poderia ser uma pessoa, poderia ser o corpo, né? Quem é viciado em academia, não que não seja bom, eu sou formado em educação física, mas tem gente que se coloca como o próprio Deus. Então, não é somente o dinheiro, mas você endeusar, você colocar aquilo ali como algo que atropele aquela que tem que ser a fé maior, aquilo que tem que ser o alvo maior, que é o Senhor. Amém? Pode seguir. 2 também. Pronto. Outra palavrinha-chave do subtítulo: educação. Bem, pessoal, eu louvo ao Senhor porque eu tive uma boa educação. Meus pais não eram originalmente cristãos, mas no que diz respeito a aspectos morais, provimento, alimentação, graças a Deus, graças ao Senhor, eu tive a oportunidade de estudar em boas escolas. Porém, educação financeira em específico, que é algo que eu acho que a maioria aqui não teve, eu não recebi. Mas como assim? Olha, a educação financeira que eu tive era a seguinte: você recebe, digamos que você vai receber R$5.000 de salário. Gaste os R$5.000. Ah, sobrou 500. Não, arranja qualquer coisa para gastar esses 500. Não, o dinheiro não pode ficar parado não, tem que usar o dinheiro. Um outro conceito ruim, negativo: seja um bom funcionário, um bom empregado. Ué, mas isso é ruim? Não, a própria palavra de Deus fala que você tem que ser excelente em tudo aquilo em que você se empenha. Mas é o algo a mais. É o algo a mais no sentido de você gerar riqueza. É algo que, infelizmente, no Brasil, de uma maneira geral, nós não temos a cultura de educar os nossos filhos para que eles gerem riqueza, para que eles, por exemplo, empreendam, a não ser aquelas pessoas onde o pai é comerciante, e aí muitas vezes trabalha naquele comércio já desde pequeno. Mas nós somos ensinados a, o quê? Apenas ter um bom emprego e gastar todos os recursos que nós recebemos daquele bom emprego
que conseguimos. Só isso, né? Repito, é louvável e é o certo. Você tem que ser um funcionário de excelência, tem que ser. Mas alavancar patrimônio, gerar riqueza, né? Aumentar os celeiros, como a gente vai ver já já, como José idealizou para Faraó. Você foi educado a isso? Você está passando alguma coisa disso para o seu filho, né? E aí, pode passar para o próximo. Existe um ranking, pessoal, de alfabetização financeira. Era algo que até então eu não sabia que existia, mas até nisso a gente é da terceira divisão, né? Porque olha lá, sempre os mesmos, né? Os países lá, os países nórdicos, Suécia, Finlândia, Noruega, e agora tem se destacado o quê? Coreia do Sul, Singapura. Os países de primeiro mundo, no geral, são países que investem na educação financeira das crianças. Olha, tem 3 assuntos que eu gostaria muito que tivessem obrigatoriamente na escola, de base. Socorros urgentes, noção mesmo de primeiros socorros, desde pequenininho, devia ser obrigatório. Noções de direito, a Constituição de uma forma adaptada para a criança, desde, né, até o ensino médio, e educação financeira, que nós já vemos em algumas escolas, mais especificamente nas escolas particulares, né? Então, onde os meus filhos estudam, eles têm a disciplina de educação financeira, de empreendedorismo até. E o nosso Brasilzão, está em que posição nesse ranking? Terceira divisão, olha aí. Já caindo para a série D. Né? E eu estava vendo também esses dias o seguinte, que isso daí mensura o alfabetismo, né, a educação de base nas escolas. Existe o analfabeto financeiro já adulto também. E o Brasil também figura na 4ª divisão. O Brasil está em 60º alguma coisa. E aí eles pegaram adultos e perguntaram coisas básicas, né? Noções básicas de economia. Você tem noção do que seja inflação? Tem noção do que é taxa básica de juros e tal? E o Brasil também está mal das pernas nisso aí também, né? E vai refletir em quê? 7 em cada 10 brasileiros não guardam dinheiro. 4 em cada 10 gastam mais do que ganham. Cerca de 6 em cada 10 dizem estar no vermelho. Essa aí é a nossa realidade, que reflete essa carência na educação financeira. Olha, pessoal, e nós crentes levamos uma vantagem imensa, imensa. E sabe qual é? Crente nem gasta dinheiro com cerveja e nem gasta dinheiro com cigarro. Então a gente já teria de ter o quê? Já uns 2 gols na frente do restante da população. Porque você já imaginou, por exemplo, né, para aqueles que antes, que não conheciam a Jesus antes, quando gastavam com certos vícios. Imagine se você colocasse isso em qualquer tipo de investimento, o mais fraquinho que seja. O quanto é que você teria hoje, né? Então, é um devorador terrível cujos crentes não têm esse problema. Amém? Pode avançar. Outra palavrinha-chave aí, poupando. A gente vai agora lançar a mão da palavra de Deus em cima de um personagem que provavelmente foi o cara que se destacou na Bíblia em relação à administração financeira, à organização e a finanças mesmo, que é José. Então, pode avançar.
Lá em Gênesis 41, 29 e 30, né, isso já encurtando a história, porque são muitos versículos, depois você dá uma revisada na história de José. O faraó teve aquele sonho lá meio esquisitão, meio doidão. Ele sonhou lá com as espigas de milho secas e as bonitas. Sonhou com as vacas magras e com as vacas gordas, né? Na verdade foi o contrário. Primeiro vinham as vacas gordas e depois as magras, e depois as espigas bonitas e depois as feiosas. E aí alguém se lembrou lá na corte de José, que estava lá preso, estava na masmorra, e era especialista também em interpretar os sonhos, né? Ele era um homem muitíssimo sábio, e Deus também deu esse dom a José de interpretar os sonhos. E aí ele explica para o faraó que as 7 vacas gordas eram um tempo que o Egito ia ter de fartura, e as 7 vacas magras seria um período de escassez. E aí Faraó se desespera, né? Pensa logo no problema. Mas e aí, como é que eu faço? O que é que eu vou fazer e tal? E lá em Gênesis 41, 33 ao 35, José, trazendo o problema, mas ao mesmo tempo a solução, fala o seguinte: agora, pois, escolha, Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem, né? Então, vejam só, analisem bem o seguinte: o Egito era talvez os Estados Unidos da época, era uma maior potência, tanto militar como era, obviamente, uma nação próspera, uma nação, melhor dizendo, rica. Então, mesmo o Egito precisou que, na verdade, Deus manifestando, né, a sua glória ali, ele levanta José, levanta um hebreu para salvar o Egito. Então, você pode ter a maior quantidade de recursos que seja, pode estar vivendo numa maré boa, pode estar sendo abençoado lá com um alto salário, mas nós estamos sujeitos a ciclos. E olha, gente, eu tô em licença capacitação no trabalho e fiz um curso relativo ao orçamento público, né? Noções básicas de orçamento público. Tinha coisa que eu já tinha alguma noção, alguma ideia. E olha o quão complexo é para um governo, um estado que gera 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana receita, e mesmo assim o dinheiro tem que ser muito bem administrado, e glória a Deus pela vida de técnicos e servidores, viu? Que estão, né, na máquina pública e realmente zelando ali, fazendo o possível para que não haja desperdício do dinheiro público, do nosso dinheiro. Então, se nós fôssemos depender só dos políticos, né, em si, misericórdia, né? Se nós fôssemos depender da sabedoria econômica dos nossos políticos, né, daqueles que são os reis de palanque, estaríamos perdidos. E olha que tem nação aí que já está realmente quebrada, né, perdida, e nações. Aí você imagina o orçamento do André, do dia a dia, do Edinaldo, né? Se o Egito precisou do José, imagina nós, né, em termos de organização, em termos de zelo, de cuidado, de monitoramento, como a gente vai ver. Pode passar. Bom, falando de monitoramento,
olha o que José fala mais. Olha aqui o que a palavra de Deus fala mais. Gênesis 41, 46 e 48. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades, né? Então, José fala para Faraó que ele tem que levantar um homem competente, um homem que realmente põe a mão na massa para poder se resguardar desse período ruim. Então, José ficou parado quando foi nomeado o vice-governador do Egito, lá o governador do Egito? Não. Ele andou por toda a terra do Egito, como a palavra de Deus fala. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer monitoramento. Como é que você monitora as suas contas? Chega a receita e você gasta, paga, boleto e pronto, fica nisso mesmo, você monitora. Você tem aquele caderninho à moda antiga, de anotar o que entra e o que sai, coisa básica mesmo, não precisa ser expert em contabilidade não. Ou aquela planilha, né? Hoje eu adotei a planilha do Excel mesmo. Ou até aquele aplicativo, que existem diversos aplicativos de entrada e saída e para você gerenciar o seu dinheiro, as suas finanças. Então, monitoramento, pessoal, monitoramento contínuo, continuado, mês a mês, e já projetando o mês seguinte. Pode passar. Vamos lá, palavrinha multiplicar. É a última palavrinha aí de destaque do subtítulo. Pode passar mais um. Gênesis 41, 57, fala o seguinte, continuando ainda a história de José. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Vejam só, além de se resguardar da crise que vinha, José ainda foi sábio o suficiente para juntar um tanto mais, para poder vender o excedente para outras nações que vinham. Haja visto o seguinte, que a seca, ela não acometeu só o Egito, mas ela pegou uma região, né? Tem determinadas, a maioria dos fenômenos naturais, eles não vão se limitar ali, só o estado de Pernambuco, só o estado de Alagoas, não. Essa delimitação que o homem faz. Ali, a seca pegou, abrangeu uma região que ia além do Egito. Então, outras nações passaram perrengue também, passaram seca. E essas nações vieram para onde? Para comprar mantimento, para onde estava o homem de Deus governando, que era José, para o Egito. Então vejam só, além da providência cotidiana, de não passar fome, de ter as necessidades básicas garantidas, ele conseguiu gerar riqueza, mais riqueza ainda para o Egito. Então, fazendo a ponte com vocês, com os Egitos, cada Egito está pensando, né, cada José aí está pensando consigo, né, o gancho que está sendo feito, que além de provisão, lembra que eu falei da educação, que a gente é acostumado somente a ser consumidor e bom empregado, lembra disso? Né? A gente tem que começar a abrir, a refletir a nossa mente, para também começar o quê? A gerar riqueza. Amém. E por fim não, entre aspas, né? Falta um tempinho ainda. Eu fiz essas perguntas na época, e elas servem também, novamente, como revisão para hoje. E aí cada um vai responder consigo, né? Consumir para você é uma terapia? Tem até uma colinha aqui, do nomezinho, tem uma enfermidade. Vou pegar aqui. Tudo é doença hoje, né? Aqui a minha colinha. Pronto. Oneomania. Misericórdia, né? Não tem ninguém com isso aqui, não. É a compulsão por comprar. É a compulsão por consumir, mesmo que você não esteja precisando
daquele bem, daquele produto, daquela mercadoria. Então, por exemplo, você recebeu um aumento salarial no seu trabalho. E esse aumento salarial é a parcela perfeita para você trocar de carro. E aí, é hora para trocar esse carro? Vamos lá, vamos pensar direitinho. Até o pastor Marcos citou a questão do carro acho que foi há 2 ou 3 semanas. Acho que foi na primeira palavra, se não me engano. O carro está funcionando, não está dando manutenção, está novo. Você está levando a vida nele, está jóia. Aí você recebe um aumento salarial. E aí você já atrela isso à parcela de um outro carro, né? Por muito tempo eu pensei assim, pessoal. Por muito tempo eu pensei dessa forma. Eu fui educado desse jeito. A necessidade de você realizar a troca desse veículo, né? Sinceramente falando, para esse exemplo que eu estou dando, outra coisa, carro novo, o seguro aumenta de acordo com o valor dele, o IPVA aumenta, porque vai ser um carro mais novo, né? Você está compromissado, aliançado com uma instituição financeira para um bem que deprecia. Carro deprecia, pessoal. Financiamento de imóvel é diferente. O imóvel, querendo ou não, na mais conservadora cabeça, é um bem que vai acumular um valor ao longo do tempo, né? É bem diferente do carro. Infelizmente, até pelo poder aquisitivo do brasileiro, nós temos essa cultura de, os homens principalmente, né, de hipervalorizarem o carro, né? Eu não vou mentir não, eu gosto, eu sou apaixonado por carro, adoro carro. Esses dias Daniel estava falando assim, pai, troca o carro, né? Ele quer um carro maior para colocar o vira-lata que a gente tem no banco de trás. Só por isso, tem que ser um carro de 7 lugares, o nome do cachorro é Puma, para Puma ir atrás, Aí ele fica perguntando, e esse? E esse aí, é mais ou menos quanto? Aí eu disse assim para ele, ei filho, esse carro aí custa uns 180 mil, custa quase 200 mil. Aí, se o senhor juntar até o final do ano, dá para comprar esse carro, vai. Aí é que vem a oportunidade de educar a criança. Aí, Dan, chega aqui. Dan, é o seguinte, 180 mil você compra um apartamento, filho. E esse apartamento você aluga, coloca no Airbnb, lógico que eu adaptei as palavras, né? E ele vai te gerar riqueza. E vai valorizar, né? Ainda mais essa, vai valorizar. Então, olha como é a mudança de conceito, né? E ele mexendo com a paixão minha, que é carro. E olha a oportunidade que a gente tem de fazer uma história diferente com os nossos filhos. Uma história que nós não tivemos, que a maioria de nós não teve. Ponto 2. Você tem a necessidade de comprometer todo o recurso ganho de modo extra, ou quando recebe um aumento salarial? Isso daí está atrelado ao 1, né, que a gente acabou de comentar. Terceiro ponto. Como é a sua relação com o cartão de crédito? Eita, isso aí é perigoso, né? Hoje, o cartão de crédito foi uma coisa democratizada para todo mundo. Eu fui de uma época assim, né? Quando eu era adolescente, de adolescente para trás, cartão de crédito era status. A pessoa que tinha vários cartões de crédito era um cara, era um executivo, um grande empresário, era um cara estribado mesmo, né? Endinheirado, bombado, como a gente fala no Recife. Hoje, você abre diversas contas digitais, elas te oferecem vários cartões, com um limite 3 bilhões de vezes em relação ao que você ganha, né? E esse dinheiro de crédito não é seu, né? O pastor falou isso há algumas semanas também, né? É uma pura ilusão, é um dinheiro ilusório. Eu tenho 20 mil reais de limite, né? Não é teu, cara. O teu é o que tu recebes ali mensalmente, né? Isso aí não é o seu. Isso aí é a isca, como falado. Por quê? Porque se você se endividar, se você se enganchar, o cartão de crédito hoje ele só perde em taxa de juros para o cheque especial da conta corrente.
Só para isso. E é uma coisa absurda, é uma extorsão mesmo, é um negócio que tira a tua pele. Quarto ponto, vem pensando ou já tem algum ativo em paralelo à sua renda principal. Pessoal, é o seguinte, eu falo de empreender, eu falo de gerar riqueza, mas nem todo mundo gosta de vender coisas, tem talento para vender coisas, né, pastor? Vender computadores, por exemplo, né, usados, seminovos. Quando eu falo gerar riqueza, é você pensar, por exemplo, em juntando, em de repente você compra um lote que vai valorizar, uma mente conservadora mesmo ali, né? E não precisa ser um vendedor, um cara, um Elon Musk, para você fazer isso, né? Hoje mesmo, pessoal, a questão de ações, no investimento em ações e fundos imobiliários, que eu nem sabia o que era, vim saber quando eu comecei a estudar mais sobre esse assunto. Eu não sabia até há um tempo desse, né, há alguns anos, que eu podia ser sócio da Klabin, uma das maiores empresas que trabalham com papel, né, com papelão para a Caixa do Brasil. Eu não sabia que eu podia ser sócio da Celp. Você pode ser sócio da Celp. Lembra que seu pai falava, principalmente os mais antigos, desliga essa luz, menino. Eu não sou sócio da Celp, não. Agora você pode ser sócio da Celp, né? Existem ações que valem R$4, R$10, R$12. Você já imaginou, com menos de R$10 você pode ser sócio de uma grande empresa, né? Mas é muito pouquinho. Mas existe um segredo chamado juros compostos. Você vai recebendo aqueles dividendos daquela empresa e você vai reinvestindo aquele valor, né? E o grande segredo é o longo prazo, né? Um outro mal que a gente tem. Nós somos muito mal acostumados ao curto prazo, principalmente, e está piorando isso, né, com as gerações atuais. Acumular riqueza para que um dia você possa viver de renda passiva. Ponto 5. Tudo que você tem hoje está te servindo completamente? Você não tem nenhum tipo de objeto em casa, né, que não esteja mais servindo e tudo. Eu faço isso com smartphone lá em casa. Tem um smartphone assim jogado e tal, às vezes quebrado, conserto e vendo, né? Negócio parado, juntando tralha em casa, não está servindo a ninguém, eu pego e faço isso, né? Pode ser um outro tipo de objeto. De repente aquele objeto que você comprou por impulso, que você nunca usou, e aquilo ali está só juntando poeira em casa, né? Número 7, tem investido na sua formação profissional para você galgar algo maior na sua empresa? Você tem se permitido aperfeiçoar-se, né, melhorar, mestrado? A gente vinha comentando logo cedo sobre fazer mestrado no serviço público, para que haja um aumento, né, ali na renda, no salário. Eu pulei o 6? Pronto, essa é importante também. Foi falado, mas eu vou reforçar aqui. Tem detectado se há algum alimento em sua feira mensal que está se estragando com frequência, né? Isso serve para torneira que está vazando, isso serve para algum tipo de escape elétrico, né? As pequenas coisas, juntando, no final do ano você vai ver, né, se você teve prejuízo ou se você teve algum dinheiro a mais naquilo ali. Isso aqui, a diferença é pouca, mas do pouquinho em pouquinho, no longo prazo ali, não digo nem no longo prazo, num curto e médio prazo mesmo, aquilo ali pode se tornar ou um grande problema ou uma grande bênção, né? Um grande livramento ali financeiro, a depender da sua atitude diante daquele problema ali. Número 8, faz monitoramento regular das finanças domésticas, né? Acabei de citar que José monitorava o Egito. Então, cada um de nós temos que, o quê? Monitorar as nossas contas, nossas finanças. É contínuo. Número 9, conhece outra forma de investimento diferente da caderneta de poupança? Eu falei aqui que hoje
tem muita coisa no YouTube, tem muito artigo, muito blog, você pode aprender sobre investimento em ações, investimento em debêntures. Você, por exemplo, você sabia que você pode emprestar dinheiro para uma empresa? Você pode emprestar dinheiro para a CELP, por exemplo, através de debêntures, né, que é um outro tipo de investimento. E, por fim, a 10. Como tem sido a sua relação com o dízimo? Né? Isso remete muito a quê? Onde é que está o teu coração? Quem é o teu Deus? Quando eu me converti, essa aqui foi uma área um tanto dura para que eu pudesse transpor. Então, eu ia para onde? Para a internet, né? Deixa eu ver aqui se dízimo realmente é obrigado a dar e tal. Aí ia no Google, né? E pesquisava e tal. Só que a resposta está na própria Bíblia, né? Eu lançava a mão de Google, de pesquisa, querendo uma resposta que me agradasse, né? Por quê? Porque era uma área na qual eu tinha que ser o que tratado. Então, graças ao Senhor, isso daí é um ponto que eu não reviso, assim, né? Bem, gente, eu fiz uma pesquisa sobre um povo um pouquinho conhecido nosso, pouca coisa, chamado povo judeu, certo? E um outro conceito errado que nós recebemos deles, quando crianças, é o quê? Que judeu é avarento, que judeu... na época aqui, quando os celulares começaram a entrar, né, que você pagava, a conta de celular era altíssima, hoje ninguém liga mais. Aí tinha o chamado toque judeu, né, que era o toque dos 3 segundos. Os pais antigos aqui vão entender. Você ligava para a pessoa, eita, atendeu. Alô, Walter? Aí desligava. Aí Walter ligava. Quem está rindo está lembrando. Aí Walter ligava. Opa, o que foi? Aí desligava. Aí outra ligação. Tu vai para a igreja hoje? Por quê? Porque se passasse de 3 segundos, comia um impulso, né? Um pulso era... não sei qual foi a bênção que descobriu isso, né? Que nessa época a internet ainda estava engatinhando. Era o chamado toque judeu, né? Então o judeu, ele é estigmatizado aí desde muito tempo, de forma preconceituosa, por ser um povo, né? Só que assim, quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente vai para a palavra, nós percebemos o seguinte, que isso é um conceito completamente equivocado, né? Mas espera aí, por que os judeus são bem-sucedidos? E nessa pesquisa é o seguinte, para vocês terem uma ideia, os judeus hoje, judeus mesmo, etnicamente falando de uma forma mais direta, né? Porque eu acho que a boa parte de nós aqui tem alguma ascendência, principalmente aqui no Nordeste, tem ascendência com eles. 0,2% do mundo é judeu, só que 25% deles ganharam prêmios Nobel nas mais diversas áreas, física, química, economia. 11% dos milionários são judeus, e 50% dos bilionários americanos têm origem judaica, né? Mas... deixa eu só colocar isso aqui. Mas aí eu fui pesquisar. E aí, qual é a resposta? Onde é que a gente vai encontrar a resposta? Naquele livro lá, né, do começo. E aí aqui tem os versículos. E alguns pontos que falam o seguinte. Primeiro ponto. Ser excelente em tudo o que faz. Provérbios 22, 29. Eu vou ler aqui para vocês, rapidinho. Você já observou alguém habilidoso em seu trabalho? Ele se apresentará diante de reis e não se apresentará diante de gente desconhecida. É uma máxima que nós cristãos sabemos, nós temos que ser excelentes em tudo, né? E é algo que nos leva a ser bem-sucedidos, por tabela. Primeiramente, excelência apresentada ao Senhor,
né? E aí as demais coisas sendo acrescentadas. Outra máxima, boa reputação, Provérbios 22, 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar boa estima vale mais que prata e ouro. Ora, como é que eu vou propor uma sociedade com alguém se eu não tenho palavra, se eu tenho uma péssima fama, principalmente no que diz respeito a dinheiro? Eu estou dando apenas um exemplo. Ou até, quem é que vai me dar um emprego se eu tenho fama, se eu tenho uma péssima reputação, um péssimo nome? A outra máxima é ter mentores, que está em Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, a arrogância, ela leva à ruína. Então, consultar alguém mais experiente, consultar alguém que já passou por aquela situação. Eu quero colocar um negócio e tal, naquele ramo, naquela área. Vai a quem é mestre, quem é sábio naquilo ali. Vai se consultar. Aceitar correção, Provérbios 13, 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza, olha a palavrinha, e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão é honrado. Errar, todos nós erramos. Mas, naquele conselho ali que você está tomando, se você tiver um erro apontado, como é que você vai reagir? Para como você está sendo na sua vida profissional, para o negócio que você está tocando. E por último, guardar recursos, falamos disso aqui, Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há tesouros, valiosos e azeite, Provérbios 21, 20. Mas o tolo devora tudo o que pode. Olha só a educação errada que cada um de nós, de uma forma geral, recebeu. Uma máxima tola aqui, mas o tolo devora tudo o que pode. Então, o segredo do povo judeu, dos nossos irmãos judeus, nada mais estão na própria palavra de Deus. Eles têm lá a Torá, onde o Antigo Testamento é a base, e não foge a isso, pessoal, não foge a isso de maneira alguma. Amém? Então, eu queria finalizar, vou fazer uma oração com vocês, sobre... fique de pé, por gentileza, para a gente orar. Amém? Sobre as nossas finanças, sobre como a gente tem gerido o nosso dinheiro, os nossos recursos, como a gente tem se portado na nossa empresa, como funcionário, como proprietário, como nós temos conduzido isso. Amém? Feche seus olhos agora. Amém. Espírito Santo, Pai, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos, Senhor, pela fonte que é a tua palavra, Deus. Pai, que possamos tomar posturas diferentes daquelas que recebemos, daquelas que essa nação costuma receber, Senhor, em relação a dinheiro, em relação à geração de riqueza, em relação ao nosso próprio trato, Senhor, com o dinheiro, com os bens, com os recursos que o Senhor nos coloca à mão, Senhor. Que possamos mudar as nossas mentes, que possamos realmente tomar posse da tua palavra, que possamos tomar posse, Senhor, da prosperidade, Pai. Mas assim como tu deste, Senhor, riquezas para Salomão, antes de tudo, que possamos tomar consigo a sabedoria, Senhor. Antes de tudo, que venha a sabedoria, que venha a confiança em Ti, Pai, antes de mais nada. Que possamos confiar infinitamente, Senhor, incomparavelmente, na Tua sabedoria, no Teu entendimento, no que o Senhor tem para nós como estratégia, para que possamos sanar nossas dívidas. O Senhor é um Deus de organização, Senhor. O Senhor é um Deus
que organiza tudo, que coloca tudo em ordem, Pai. E que assim seja com a nossa casa, com as nossas finanças, Pai, para que possamos prosperar. E que além disso, Senhor, possamos abençoar outros irmãos, outras pessoas, que possamos ser fiéis nos dízimos, que isso reflete, Pai, um coração voltado a Ti como centro, e não ao dinheiro, não a bens, não a recursos, que possamos ter em Ti, Senhor, a principal força e a principal fonte, para poder prosperar financeiramente. Declaramos, Pai, uma igreja próspera, Senhor, sadia financeiramente, Senhor. Declaramos isso nesse momento, em nome de Jesus, amém.